Até todo mundo voltar aí e o Kine entrar de volta, eu tô aqui de novo, ó. É o Senhor, hino digno de louvor, na cidade de nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Deixa eu chamar o Kinner de novo. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh. Tá com violão aí, Kinner? Tenho violão aqui. Vou pegar aqui. Aleluia. Canta uma canção aí. Todo mundo conhece. Ixi, que todo mundo conhece. Não, Tem gente nova aí, né? Tem gente nova, mas o pessoal aqui da nossa igreja gosta das canções assim, médias nossa, né? Do tempo de Ademar, do tempo médio, vai. Ó, gente, é muito interessante, antes do Kinner, enquanto o Kinner está se ajeitando, esses dias, um mês atrás mais ou menos, eu vi um pôster do Kinner no Facebook, onde ele foi desafiado a falar sobre músicas e músicos, né? E aquilo me chamou muito a atenção, que depois que eu li o pôster, eu descobri que eu sou contemporâneo do Kinner. E daí a nossa fase na canção, por exemplo, na música gospel, o Kinner é mais novo que eu acho. Mas assim, em termos da questão de canções, na música gospel, por exemplo, nós somos do tempo nós vamos de Luiz de Carvalho até os tempos de hoje, o worship de hoje, e é interessante que nós temos essa capacidade de nos adaptar e gostar de todos esses períodos de canções, né? De músicas e canções. É muito legal, se você fala de Luiz de Carvalho, bem, tem até, o Kinner tem um desses tempos aí que o Kinner imitava cantando. Eu também cantava um pouquinho de Luiz de Carvalho e imitava um pouquinho a voz dele. E hoje a gente canta Fernandinho, a gente canta tantas outras coisas legais. Canta aí uma canção, hein, Kinner? Eu vou tentar. Ele vai tentar, gente. Olha, vou falar, viu? Não, eu não sei se o violão vai sair, se vai ter som. Tá saindo. Tá saindo Tem até som? bem alto. Tá saindo até bem alto. Ai, que legal.
Elas estão falando aqui para você cantar Nós Te Louvamos. De novo? Elas não gostaram da minha voz. Acho que na sua vai ficar melhor. É? Vamos lá. Hey! Nós te louvamos e te exaltamos, agora e sempre vamos te adorar. Nós te louvamos e te exaltamos, agora e sempre vamos te adorar. Digno de honra, digno de glória, não há Deus além do Senhor. Digno de honra, digno de glória, ao te levar em louvor. Nós te louvamos e te exaltamos, agora e sempre vamos te adorar. Nós te louvamos e te exaltamos, agora e sempre vamos te adorar. Santo, 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 não há Deus além do Senhor. Não, não há. Santo, 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 ao te elevado em louvor. Nós te louvamos e te exaltamos, agora e sempre vamos te adorar. 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 Gente, não é o Ed Mota puro? Não. É de Mota de Jesus, isso que é legal, né, meu? Muito Amém. Show, muito show. O cara com uma voz dessa, com uma categoria dessa, que eu estava contando uma história aqui a respeito de nós dois, quando você produziu o disco da banda Júbilo, né, que a gente estava enroladíssimo e não conseguia ir para frente nem para trás, travamos e você apareceu, mandado por Deus, e foi lá e nos ajudou e produziu o CD, e o CD saiu. Mas tem um negócio, uma história engraçada no meio dessa história, que a gente sentado lá conversando, aí eu falei com você quantas músicas eu tinha composto, eu e Josué, né? Eu falei que eu tinha composto 100 a 150 músicas, mais ou menos. E aí eu perguntei, e você, Kiner? Aí você falou assim para mim, rapaz, eu tô até constrangido em te falar. Aí eu falei, poxa, não, Kiner, pode falar. Tipo assim, se for menos que essa, não tem problema não. Aí eu imaginei, ele deve ter composto as 50, as 70 músicas. Aí você falou assim pra mim, cara, eu compus 1000 músicas. Fiquei quietinho. Mas é uma história engraçada, né? Pra gente descontrair um pouco aí. Mas muito bom. Eu lembro que depois você saiu aí da Nova de Paz, né? Deus te levou para uns novos caminhos, né? E eu queria que você falasse um pouco desses novos caminhos que você foi, de igreja, né? Igrejas que você foi, ou lá onde você foi instituído como pastor, e os lugares que você passou. Eu sei que você cantou até com Ronquinoli, né? Puxa! E eu falo, além do Ed Mota brasileiro, você é o Ronquinoli brasileiro. Eu falo aqui com o meu pessoal. E aí eu queria que você contasse essa outra trajetória sua, onde você cantou em várias bandas e com pessoas aí do nosso mundo gospel aí, muito, muito forte. E se eu falar para você que a igreja de Parque São Rafael
também é responsável por isso. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu vou te explicar. Eu disse que tem três coisas que Deus me abençoou através dessa igreja. A primeira foi aprender a ser crente fora das quatro paredes. Né? Quando nós, como banda, estávamos tocando nos cultos, 1, 2 canções, era uma coisa. Mas quando a gente saía lá com o Ney Francolino e saía com o Edísio para fazer aquele domingo à tarde, todo mundo tinha almoçado, estava descansando, ia ter culto à noite, e a gente não tinha descanso. A gente chegava 8h30, 9 horas, tinha escola dominical, depois da escola dominical tinha ensaio da banda, depois às 2 horas a gente tinha que estar lá no Vera Cruz, e depois voltar, porque 4, 5 horas tinha união de treinamento, Unijove e culto. Né? E culto. E depois de um tempo que a gente trabalhou ali, no parque, no Jardim Veracruz, a gente não podia continuar, né? O Ney também não podia continuar, então Parque São Rafael deu seguimento e a igreja finalmente aconteceu. Mas dentro da igreja do Parque São Rafael, eu tinha um amigo, irmão de um outro amigo. O Edson Carvalho era da minha igreja e o Gilberto Carvalho era do Parque São Rafael, né? Gilberto, que depois foi ser missionário. Exatamente. Em tantos outros lugares. Isso sem... Exatamente. Isso sem falar que quando vocês me convidaram uma vez, eu acho que na verdade foi o Dimas e o Ailton do Parque São Rafael convidaram a gente para a gente fazer um evangelismo lá em cima do caminhão, numa praça lá. Ainda tinha isso de evangelismo, né? A gente foi fazer evangelismo. Nesse evangelismo eu coloquei minha cabeça dentro de um Fusca amarelo, mais amassado do que não sei o quê, parecia um maracujá, né? e eu ofereci o LP para a menina. A menina que estava dirigindo o Fusca era a Andréia. Mudou mesmo a sua história. 3 anos depois, eu casei com ela. Né? E outra coisa interessante, em 97, eu estava querendo ter uma experiência missionária, já estava casado há 4 anos. E aí eu soube que Parque São Rafael tinha ido com um ônibus lá para Assunção, na base da Missão Horizontes. Então eu fui, eu não sei se eu conversei, eu acho que já era o pastor... Freire, era o Freire. O Edson Freire. Exatamente. E aí eu conversei com ele, né? E depois disso, o pastor Nelson está falando que dessa história ele não sabia. Ele não sabia, é verdade. Né? Ou foi com o pastor Nelson? Acho que foi com o pastor Nelson que eu conversei. Sobre missões, sobre ter ido, como ir lá para o Paraguai. E conversei com o Gilberto, e em 97 nós enchemos um ônibus na Novas de Paz e fomos até o Paraguai. Foi minha primeira experiência assim, transcultural e, de alguma forma, missionária. Em 98, fomos de novo fazer impacto no Paraguai. E depois disso, a gente fez... Eu passei em setembro, 20 dias na casa do Gilberto e da Edmeia. Isso mudou muito minha perspectiva. Mas agora eu vou te responder a pergunta. Na primeira vez, em 97, quando eu estava lá, a gente ensaiou as músicas do Marcos Witt. Né? Né? Ou então... Cara, como que é? Poderoso... Pararam,
Não, a gente tirou aquelas músicas todas. E a gente foi para o Paraguai, para Assunção, cantando espanhol, achando que estava abafando. Mas estava muito bom mesmo. Estava bom. Agora, veja que incrível. O Gilberto dividiu a gente em algumas igrejas. Em 4 dias, a nossa equipe visitou 7 igrejas. No sábado, eu dei uma visita numa igreja chamada Maranata, em Assunção. E lá naquela igreja aconteceu uma coisa muito legal. Alguém está perguntando se você tomou tererê. É a missionária Rubenita. Tomou tererê? Tomei tererê. E olha, eu viajei de Assunção para Pedro Oviedo, numa região dos índios chamada Laranjito. E lá a gente não toma só tererê frio, a gente toma tererê quente também. Porque faz muito frio, era chuvoso, eles usam água quente no tererê também. Aí toma um tererê meio chimarrão. Não é chimarrão, mas é um tererê quente. Como se fosse. Fica bom também. Tomei tererê, sim. E aí lá estamos nós, né, no Paraguai, na igreja Maranata, em Assunção, quando, de repente, depois do louvor, né, que a gente canta todas as músicas, e a gente senta, começa então um argentino, um missionário argentino estava presente naquele dia e ele era o pregador. Lá estamos nós então, eu já estava sentado no banco e ele começa, eu estou aqui pensando, não sei, irmão grandão. O que és acá, irmão grandão? E ele começou, o que esse irmão está fazendo aqui, esse irmão grandão? E começou a falar, e eu falei, meu Deus, já vai pegar no meu pé. E aí ele começou a falar algumas coisas. E Deus me respondeu. E eu vi um grande cenáculo. E eu vi nesse cenáculo muitas pessoas, as pessoas de todo mundo. E sabe quem estava lá, irmão grandão? Aí eu pensei, puxa, quem estava lá? Porque foi tão engraçado que, aí acredite quem quiser, tá? Conforme ele ia falando, parecia que eu ia vivendo um filme na minha cabeça. Então eu via como se eu estivesse num tipo de um estádio. E, gente, sabe quando você está no meio da galera, entrando, aí passa um falando árabe, vestido em árabe, passa outro todo colorido falando fala outro, aquele monte de gente de tudo que é lugar. E aí eu fiquei assim, puxa. E ele falou, você estava lá, irmão grandão. E aí eu me vi no meio daquela plateia. Né? Aí ele falou, sabe quem era o diretor de louvor e adoração? Eres tu. Aí eu pensei assim, poxa, Marcos Witt, né? Marcos Witt, finalmente vou ver Marcos Witt. Aí ele falou assim, não, eu pensei, não, Ron Kenoly, eu amo Ron Kenoly, quero ver Ron Kenoly. Fiquei pensando, né? Alves Lauter, já pensou se for Alves Lauter? Praising! Aí eu falei, não, quero ver os caras. Aí ele falou, tu eras, irmão grandão. Olha. Quando ele falou, tu eras, cara, isso foi em 97, antes de Matrix. Mas aconteceu aquele efeito Matrix. Na minha cabeça, eu estava na galera, estava na arquibancada, de repente fez assim, e eu me vi com um violão assim, no centro daquele palco, para cantar para todas aquelas pessoas. E aí ele começou a dar um recado de Deus em português, mas um português limpo, sem sotaque. Uma coisa assim foi muito marcante. Aconteceu 2 coisas. Primeiro, Deus me visitou com uma ideia de que aquilo era uma lembrança. Mas uma lembrança não que eu já vivi, uma lembrança do futuro.
uma lembrança da eternidade, daquilo que eu ainda vou viver. E aí eu falei, Jesus, eu tenho um objetivo. O Senhor vai me levar para esse lugar. Então, tudo que eu comecei a fazer na minha vida depois disso foi pautado nessa visão. Deus vai me levar ali. Então, eu fui norteado ali no Paraguai com aquela palavra profética daquele missionário argentino ali na Igreja Maranata em Assunção. Quando eu voltei para o Brasil, eu fiz uma oração. Falei, Senhor, já tenho 31 anos, né? Era 97, acho que era isso mesmo. 31 anos. Então, já faz... tipo assim, se eu tenho 30 anos, já faz 15 que eu fiz 15. E só falta 10 para fazer 40. Então, eu falei, alguma coisa tem que acontecer. Esse monte de música que eu tenho, esse monte de coisa que eu tenho, o que o Senhor vai fazer com tudo isso, Senhor? E aí, eu fiquei ali com aquela oração e aquela pergunta. No dia seguinte, chegou um amigo meu lá chamado Ailton Duarte. O Ailton Duarte era baterista da banda Reluz. E compositor, o líder da banda Reluz. Banda Reluz era uma das bandas de São Mateus ali. A gente poderia dizer, do Parque São Rafael tinha você, né? Tinha o Ailton. E em São Mateus tinha eu, o Samuel Odierna e o Ailton. Samuel Odierna da banda Carlos. E o Alexandre da Mira era desse tempo aí ou não? O Alexandre era o nosso tecladista. Né? O Alexandre era tecladista, era o meu companheirão, era o meu amigo, era aquele que estava junto, a gente sonhava junto todas essas coisas, né? E ele, com certeza, muita coisa do que aconteceu não teria acontecido se ele não tivesse junto. Mas essa época já era uma época em que ele estava se preparando como pastor, já estava vivendo uma outra realidade, né? E eu ainda estava na Novas e Paz. E aí o que aconteceu? Eu comecei a orar, Deus no outro dia me mandou o Ailton, e o Ailton me fez uma proposta, mais ou menos igual você fez com a Júbilo. Nós estamos com um CD lá, estamos com um problema, e a gente quer que você vá lá nos ajudar. A gente não tem dinheiro. E aí lá fui eu pro Church Music. O Church Music era o estúdio da Aliança. Ele estava gravando o CD lá. Quando eu cheguei no estúdio, quem era o produtor? Woody, Márcio de Carvalho, que é chamado Woody Allen, que era o tecladista, o primeiro tecladista da primeira formação do Oficina G3. Meu Deus. Quem estava no estúdio olhando as coisas era o Maurílio Santos, que era vocalista da Banda Rara. Um dos melhores, estúdio, o dono do estúdio era o Cebolinha, que era o guitarrista da Banda Kadosh. Meu Deus. Eu fiquei olhando ali, eu que era um leitor assíduo de ficha técnica, né? Adorava a ficha técnica, eu lia tudinho, quem foi que fez, como fez, quando fez, para depois escutar o LP, né? Ou o CD, ou a fita cassete, etc. Bom, enfim, eu fui lá para ajudar o rapaz que tinha gravado e terminei sendo o vocalista da banda. Gravei e continuei, né, como vocalista da banda há algum tempo, até que eu conheci a Priscila Angel, porque no mesmo estúdio, por causa da banda Reluz, eu comecei a gravar os backs da Priscila Angel no CD dela, que era a Priscilinha do Kadosh, né? Depois gravei os backs do Gerson Isidoro, que era o primo do Silas Furtado do Kadosh, e gravei Comunhão e Adoração 2, né? Com Coral Gospel Church Music. Depois disso, gravei Comunhão e Adoração 3 e o DVD Comunhão e Adoração 4. E aí disparou essas coisas aí, né? Que a gente acha que é uma coisa inusitada. Para a gente
pessoas que a gente admira, mas Deus me colocou nesse meio, aí eu comecei a gravar com esse povo. Quando eu vi que não, eu estava gravando o Renascer Praise, aí o Esdras me chamou. Qual foi o Renascer Praise que você gravou, Kenny? Eu gravei o 7. O 7. Tá. É o de Israel. Lembra de alguma música lá? Que tocou? Com a dor ou angústia, né? Lembra isso aí? É olhar com os teus olhos. Agora, aqui eu solei. É aquela, como vou explicar, nada dá para entender, tem Jesus em sua vida para eu entender. É o amor, é o amor, é o amor do meu Jesus. Seu amor. Aqui, essas coisas todas aí, acho que eu não lembro direito as músicas. Bom, enfim. Depois do Renascer Praise, teve uma passagem com o Ron Quinones. Porque o Esdras, ele era um daqueles que estavam articulando a banda, né, do Ron Quinones. O Esdras era o saxofonista do Renascer Praise. Exatamente. E aí ele me chamou para fazer, né? Acabou ficando o Robson Nascimento com a parte de voz, né? E eu ajudei um pouco com a parte de dicção do inglês, alguma coisa assim. Foi uma bênção, cara. E assim, o que eu achei mais legal é que o Dr. Ron Quinones, ele chegou, ele juntou todo mundo e ele ministrou na nossa vida. E ele disse, eu tenho cuidado aonde eu vou de equalizar aqueles que vão ministrar comigo. Eu peguei esse hábito, né? Eu aprendi com ele. Então, eu peguei esse hábito. Infelizmente, tem gente que me acha metido, tem gente que me acha... Eu só sou criterioso. Eu não canto com qualquer um, não toco com qualquer um, não precisa ser bom para cantar comigo, mas também, se for bom e não tiver coração, não ministra comigo. É mais ou menos isso. Porque eu aprendi com quem eu admirava. E ele chegou e falou, eu quero que vocês pensem assim e vocês ajam assim. Porque eu cuido do meu ministério. Eu chego no meu ministério na China e profetizo. Eu chego no meu ministério na Malásia e profetizo. Eu chego no meu ministério na Coreia e profetizo. Então eu não posso permitir que o meu ministério tenha brechas por aqueles que eu admito. Se o critério do meu ministério é santidade, então aqueles que estão comigo e são os meus aliados e parceiros no palco também tem que ter a mesma santidade. Então, cara, como não adotar esse critério recebendo de quem eu recebi, né? E aí ele ministrou na nossa vida, orou pela gente, e a gente fez 2 shows do We Offer Praise, né? Que era o CD que ele estava lançando, era Assembleia Geral, Assembleia Anual das Igrejas Quadrangular. Eu não me recordo agora se era do Estado de São Paulo ou se era nacional, mas foi as Igrejas Quadrangular, a convenção das Igrejas Quadrangular que trouxeram ele, e a gente fez um show no AMB, e a gente fez outro show no ginásio da Portuguesa, né? E no ginásio da Portuguesa aconteceu uma coisa muito legal, né? Ele estava cantando Holy, 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 né? Falando God Almighty. Aí de repente ele fez assim, you, apontou aí para mim, e eu estava lá no back, lá no fundo. Aí eu falei, me? E ele, come on. A coisa pra gente fica em câmera lenta no negócio. Né? Aí eu fui passando por cima dos monitores de retorno, cheguei perto dele, aí ele me deu o microfone e ele falou assim, sim, canta, né? Eu assim, tipo, eu cantar aqui no microfone do Ron Quinones no meio do show, né? Eu fechei os olhos e mandei. Né, cantando em português. Foi uma bênção.
E aí eu cantei o suficiente, virei para ele, fiz menção de entregar o microfone, aí ele falava, more, mais. Aí eu falei, aí eu arrebentei, não quis nem saber. E enquanto eu cantava, o Espírito falava no meu coração, sou eu que te exalto. Aleluias. Entende? Glória a Deus. Uma das coisas mais interessantes, depois eu acabei lendo no livro do Marcos Witt, o que fazemos com esses músicos. E aí tem uma hora que ele fala assim, Marcos Witt, eu já pulei, né? Pulou. Aí, depois disso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a influência desses homens na nossa vida ministerial de adoração. E depois, eu queria que você encerrasse trazendo uma palavra para os nossos dias. Nessa live tem muitos jovens nos vendo, tem muita gente de idade média e tem gente aqui também no nosso patamar de idade. Eu queria que você deixasse uma palavra, mas não deixe de dizer como é que você chegou a ser pastor e etc. Nós temos aqui ainda... Eu vou fazer um resumo. Minutos. Então, eu estava dizendo que Ron Quinones estava falando mais, que naquele momento o Espírito começou a falar comigo, tá vendo? Sou eu que te exalto. E aí hoje, lembrando disso, eu tenho na minha mente aquilo que eu li no livro, O que fazemos com esses músicos, do Marcos Witt. Tem uma hora que ele fala assim, olha, quem te promove é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem a agenda de todos os eventos que vão acontecer, ele tem o telefone de todos os promotores de evento, ele tem o telefone e ele tem o endereço, ele tem o contato das melhores revistas, das melhores TVs, dos melhores jornais, ele sabe entrar em contato com a mídia, ele sabe promover o seu músico. Isso está no livro do Marcos Witt, que fazemos com esses músicos. E naquele momento eu falei, caramba, mano, a gente fica sonhando tanto, querendo ser tanta coisa, quando a gente só precisa fluir. O Espírito Santo faz o que quer, quando quer, como quem quer. A palavra fala, Paulo já falou isso lá, né, em 1 Coríntios 14, que é o Espírito Santo que usa cada um como quer. E eu acho que isso é importante, porque às vezes nós fazemos planos, mas a palavra fala que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor, né? Vem da boca do Senhor. E aí eu gosto, né? Eu falo esse versículo, eu lembro de Sérgio Pimenta. Sérgio Pimenta é uma das nossas referências musicais. Eu gosto desses três jurássicos, assim, que eu chamo de jurássicos, né? Eu acho que um músico brasileiro nunca vai ser completo se ele não conhecer Sérgio Pimenta, Janires e Jairinho. Esses três, né? Jairo Trench, Janires, né? E Sérgio Pimenta. E eu acho que dos compositores vivos, né? Paulo César da Silva, que perdeu recentemente a Nilma, né? Que é a esposa dele. Situações nessa vida me exatamente, né? Mas ele era companheiro do Jairinho e do Oscar Valdez e Dick Torrance no Grupo Elo. No Grupo Elo. Grupo Elo. O que a Celeide está falando aí? Ela está falando alguma coisa, me chamou a atenção aqui em alguma coisa, mas não... Eu estou com o foninho de ouvido, ela pensa que eu estou ouvindo. Lúcia de Nivaldo vivia pedindo para ele cantar essa canção. Música. Situações nessa vida me fazem... Essa música é muito boa, né? Um beijão, Celeide. Então, e aí o que aconteceu? Eu comecei a perceber que Deus, ele tem condições de nos elevar quando ele quiser. A gente só precisa fluir, né? E aí eu me aquietei. Eu voltei dessa coisa de palco, eu voltei um pouco para altar, né? Eu estava indo na direção dos palcos e das pagas, dos cachês, dos trabalhos profissionais, e eu percebi que muita gente perdeu o fio da meada nesse caminho, né?
E aí eu falei, eu não quero abrir mão da minha família, não quero abrir mão da minha santidade, eu estou satisfeito com o evangelho que Deus tem me ensinado ao longo do caminho. E aí eu comecei, ao invés de ir gravar backing vocal profissionalmente, eu comecei a dar aula de canto. Ao invés de fazer shows profissionalmente ao vivo, eu comecei a preparar a equipe de louvor. Então eu fui preparar equipes de louvor, fui dar aula de canto, aluguei uma casa que tinha um tipo de um porãozão lá no fundo, montei o meu espaço, dei aula para muita gente boa, que hoje inclusive para mim, né? Não sou bom, mas... eu dei aula para gente que hoje está na mídia, graças a Deus, fluíram, e eu estou muito feliz com os meus frutos, né? Mas eu continuei no altar, porque eu comecei a perceber que a adoração não é um meio pelo qual eu cresço. A adoração é o meio pelo qual eu levo Deus crescer. Amém. É tudo para Ele, né? Por Ele, para Ele. Então, a gente tem que perceber que tem muita gente hoje querendo crescer em cima da música. É lógico que agora começou a ideia de que uma coisa é música congregacional, outra coisa é música gospel, né? Que a música gospel é a cultura evangélica. E que música congregacional é aquilo que se adapta ao culto. Isso aconteceu porque muita gente desvirtuou o altar do seu coração, né? Eu não estou dizendo que é errado você se divertir e ter músicas que dizem mais respeito a isso, ou músicas que falam de amor, músicas que falam da vida, músicas que falam da natureza, do verde, porque tudo é obra de Deus, né? Mas eu acho que abrir mão da perspectiva de adoração para fazer música é muito perigoso. Porque é isso que acontece no mundo. Então, às vezes eu percebia nas minhas composições a minha intenção de me aproximar de alguém que estava na mídia, nas FMs. Na minha época, eu gostava de rock, então tinha 97 FM, né? Mas quando eu curtia um pop, tinha Transamérica, tinha Cidade, tinha Jovem Pan, que era o que a gente curtia naquela época, né? Década de 80 principalmente. Então, a gente acompanhava tudo. Eu acompanhava Rock in Rio, outras coisas acontecendo no mundo inteiro. Eu acompanhava tudo, porque era o que eu gostava de ouvir e eu não encontrava muita coisa igual na música evangélica. Até que um dia, um amigo meu, chamado Clóvis Pinho, não Clóvis Pinho, não Clóvis Pinho. Peraí, eu errei o nome. Clóvis Pinho é do Preto no Branco. Preto no Branco. Quando eu estava saindo do Renascer, ele estava entrando ainda. É Clóvis, mas não é Pinho, não. Não é Pinho, é um Clóvis. Era Clóvis. Esse rapaz falou o seguinte: por que você não dá um pulinho lá no Cats Barnea? Eu falei, Cats o quê? Cats Barnea. Não, Cats Barnea. Eu falei, Cats Barnea é lá onde os hebreus protelaram em relação à Terra Prometida, queriam apedrejar Josué e Caleb. Por causa disso, andaram 40 anos no deserto. Ele falou, tem uma banda com esse nome. E aí ele me deu o endereço, eu fui parar lá numa segunda-feira. E ali eu comecei a ver o evangelismo fluindo através do rock, as bandas acontecendo. Eu falei, cara, o que eu faço lá com a banda Merck não é uma coisa fora do contexto. Eu só não conhecia as outras coisas, né? Eu não conhecia os outros. Mas Deus estava fazendo a mesma coisa em vários lugares. Aí eu fui conhecer Tio Cássio, aí eu fui conhecer a Terça Gospel, aí eu fui conhecer o Reduto lá da Banda Rara, que era o Pedra Viva. Aí eu fui conhecer também ali na Renascer, Lins, né? Antigamente era na Lins. E tudo isso foi crescendo, me levou a muitos outros lugares, mas me manteve no altar. E foi isso que me levou, preparando grupos, a dar palestra para esses
grupos, né? Porque a gente tem que corrigir o foco. O músico geralmente pensa o seguinte, ele está na igreja, tocando na igreja, quer tocar muito, e depois ele quer ir tocar no mundo para ganhar dinheiro. Essa é a lógica do músico de igreja. Ele quer ficar famoso e ganhar dinheiro. Com cantor famoso, tudo bem. Eu tenho muitos amigos, né, que estão aí cantando com vários cantores. Né? Não estou dizendo que isso é ruim. Profissionalmente, musicalmente, isso é interessante. Mas ministerialmente, isso acaba afetando. Acaba afetando. Então, a pessoa tem que ver se ela foi chamada para um ministério de altar ou se ela foi chamada simplesmente para ser um músico profissional. O músico profissional, ele vai tocar qualquer música, ele está tocando por dinheiro. Agora, o músico que foi chamado para o altar, ele não pensa em dinheiro, ele pensa em presença. A recompensa do adorador é a presença de Deus. Amém. Né? Então, essas coisas eu precisava falar. E Amém. Eu lembro até o dia que o pastor Edísio me chamou lá na igreja dele. E aí ele falou assim, cara, tem algum problema com você? Eu falei, não, por quê? Ele falou, você está em pecado? Eu falei, graças a Deus não, pastor, eu mantenho minha vida em santidade. E aí ele falou, mas cara, por que você ainda não é pastor? O que está acontecendo? Né? Era aquele tempo em que as pessoas começavam a perguntar, mas era uma coisa que ia fluindo devagar. Eu também fugia um pouco disso. A Andréia falava, você é pastor, você vai ser pastor. Tem cara de pastor. Eu falava, Deus que me livre. Deus que me livre. Mas eu vou te dizer, em 2006, isso acabou acontecendo. Eu entendia, em 2006, depois de experimentar um renovo espiritual, no que se diz respeito a implementar batalhas espirituais com a adoração, saber que a adoração não é um meio para crescer, mas é um meio de fazer Deus crescer nas situações, você acaba entendendo que você intercede adorando, que você batalha adorando, que você cria situações adorando, que você cura adorando. Eu costumo dizer que adoração é um treinamento para batalha, sabe? É um treinamento para batalha. Então não tem como, exatamente. Não tem como você ser um adorador e Deus não te usar para manifestar o poder dele. Que adianta você adorar se a sua adoração não ocorre como aconteceu com a adoração de Elias? Se não vem fogo do altar, que diferença tem do nosso altar para o altar de Baal? Entendeu? Se no nosso altar tem uma distinção, então tem que haver uma resposta. Tem que haver uma resposta. Quando a gente adora, a adoração tem que ser respondida. Deus responde com a presença, Deus responde com a Shekinah, Deus responde com poder, Deus responde com operações e maravilhas. Ou seja, Deus responde à nossa adoração. Então, eu acredito, quando se trata de adoração em tempos de pandemia, eu acredito que se os adoradores tivessem atinado a essa situação, talvez essa pandemia já tinha acabado. Eu deixo você pensar aí, enquanto eu reflito. Eu disse que se nós, como adoradores, tivéssemos atinado para essa questão, do que podemos fazer e o que Deus espera realizar através da nossa adoração, essa pandemia já tinha acabado. A minha pergunta é, onde estão os adoradores? Olha, eu não sou contra, talvez daqui um mês, você vai ver uma live lá, uma live minha, escrita assim, ó, fique em casa e cante comigo. E aparecendo um código QR lá para você fazer uma doação para alguma entidade, porque tudo é válido. Eu não acho que isso está errado. O que eu acho é que está faltando as pessoas que cresceram através da adoração. Precisa proporcionar uma adoração maior que elas. Nós não podemos, se Deus nos dá crescimento através da adoração, é para que a nossa adoração continue maior que nós. Porque se eu cresço enquanto adoro, significa que
A razão do meu crescimento é o Deus que recebe a minha adoração. Se Deus faz com que Elias seja classificado como um profeta que é respondido, não é para que Elias seja acrescido diante do povo. É para que aquela palavra, se é Deus, é Deus. Se é Baal, é Baal. Vocês não podem cochear entre dois pensamentos. No resultado, quando houve fogo, quem cresceu não foi Elias, foi Deus. O povo se arrependeu e o povo retornou a adorar a Deus. Restaurou. Aliás, não haveria fogo ali no altar de Elias se não houvesse restauração. Primeiro se restaurou o altar, depois se molhou, encharcou com água, e depois, então, Deus respondeu com fogo. Eu acredito que precisa haver a restauração do nosso altar. Deus precisa restaurar o altar de muitos dos seus adoradores. Gente que está adorando, pensando em quem está adorando. Está fazendo live pensando em visualização. Meu querido, o que eu estou pensando é o seguinte, essa palavra vai produzir efeito no coração de uma pessoa. Essa pessoa pode ser a pessoa que Deus vai levantar para mudar milhões. Então, eu não tenho que me preocupar com os views, com as curtidas, com os dedinhos para cima, os dedinhos para baixo. Eu tenho que me preocupar se Deus está aprovando aquilo que eu estou fazendo. Se Ele vai se manifestar naquilo que eu estou fazendo. Porque senão, é tudo altar de Baal. De Baal. Cara, que palavra você está dando aí. Eu comecei a live falando um pouco a respeito disso. Eu tenho medo que o povo, que nós, os crentes que Deus mandou para casa, se acostume à pandemia, se acomode, se adapte e continue sendo do mesmo jeito. Não muda Tem muita nada. gente que já se adaptou a isso, viu? Muita gente já se adaptou. E Deus, do meu ponto de vista, está nesse tempo buscando as pessoas verdadeiras, as pessoas... não só que é aquilo que você falou, que a adoração provoque alguma coisa no coração daqueles que estão lá do outro lado ouvindo, promova a glória, promova o fogo, promova a presença, promova uma transformação. É isso. Eu tenho um testemunho para te dar sobre adoração. Amém. A minha lógica mudou um dia que eu estava dando uma aula de ministração para um grupo. E aí a gente estava reunido, um grupo de louvor. Eu peguei o violão e comecei a tocar. Eu comecei a tocar uma música do Chris Battiston. Chris Battiston é daquele ministério Filhos do Homem. Tá. E a música desse ministério é essa. Vem e toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar. Toma o teu lugar. E aí eu comecei a falar com eles o seguinte: olha, você está no altar, você está ministrando para um povo. Mas tem uma coisa que é preciso você entender. Deus não está preso no teu altar. Ele é onipresente. Você tem que entender que é possível que Deus use a tua adoração para fluir em outros lugares.
E qual é a legalidade disso? A legalidade é que você é da terra. Você é alguém da terra clamando, Senhor, vem e toma o teu lugar. Então Deus tem legalidade para tomar o lugar dele em qualquer lugar da terra. Porque um terráqueo está cantando da terra. Vem, Senhor, toma o teu lugar. Isso é legalidade. Sabe? E a gente não usa isso. A gente acha assim, eu preciso estar ali, eu preciso estar no lugar. Não, você não precisa estar no lugar. Deus está no lugar. Uma das coisas mais interessantes que a gente aprende quando a gente está ministrando é que a gente não fica ministrando assim, ó. Olha, você que está aqui na frente, você que está lá no fundo, você que está ali no meio, você que está ali no meio, você que está aqui na frente, você que está aqui do meu lado. Não. A gente coloca a boca no microfone e o microfone espalha. Isso chama-se reportação. Isso quer dizer que quando eu reporto a minha adoração para Deus, a unção que Ele colocou na minha vida, Ele faz essa adoração, por essa unção, chover sobre toda a terra. Aí você fala, onde você encontra esse princípio na Bíblia? Em Abraão. Abraão não podia ter filhos, então Deus colocou nele uma unção de paternidade, para que ele pudesse ser pai. E depois ele disse, você vai ser pai de muitas nações, e em ti todas as nações da terra serão abençoadas. A mesma unção. Aí quando que, você pode perguntar, quando que Abraão, reportou para Deus? Em Carmelo. Quando ele pegou o único filho que ele tinha, a única unção que ele tinha recebido, e estava disposto a sacrificar. Ele direcionou isso para Deus. E Deus, então, ali falou, por causa disso, todos serão abençoados. Glória a Deus. Sabe? E a gente tem que aprender que quando a gente está falando com Deus, Deus é o nosso microfone. E toda a terra está sendo impactada. Então, Deus só precisa de um. Ele só precisou de um Abraão. Ele só precisou de um Noé. Ele só precisou de um Davi. Ele só precisa de um você. Glória a Deus. Né? Eu recebo. E aí, a gente entende que a gente é importante para o plano de Deus. E aí, então, quando todos nós estávamos cantando lá, vem e toma o teu lugar, uma coisa aconteceu. A gente parou de tocar e eu falei assim para eles, alguém quer fazer algum comentário? Todos eles estavam chorando. E aí um falou, olha, de repente eu me vi no meio de um lugar com crianças, eu acho que era África, e o outro chorava e falava, eu estava num lugar assim. Ou seja, a adoração transporta, a adoração arrebata. As pessoas, quando entendem aquilo que Deus quer fazer através da adoração, elas fluem para um novo nível. Porque uma coisa é você fluir numa adoração no natural. Outra coisa é você fluir no sobrenatural. A adoração, então, ela transcende, porque é isso que é. Nós já aprendemos de Deus. Deus, ele não é só imanente, ele não só chega a nós, ele é transcendente, ele nos leva para um novo plano. Ele emana e leva. Então, eu acredito muito que nós precisamos aprender a lidar com esse Deus imanente, que também é transcendente, que nos leva para um novo nível. Então, eu adoro nesse novo nível, entendendo que agora eu estou em Cristo. Uma coisa é Cristo em mim, e eu fluindo, e Cristo tocando nas pessoas com as minhas mãos. Cristo tocando nas pessoas com as minhas palavras. Cristo olhando para as pessoas através dos meus olhos. Isso é Cristo fluindo na igreja. Mas outra coisa é a igreja fluindo em Cristo, como Cristo orou lá em João 17, para que eles estejam em mim como eu estou em ti. Cristo fluía no Pai, e a igreja precisa fluir em Cristo. Quando a igreja entende isso, a gente passa a entender que, assim como a igreja é um meio para Cristo fluir no natural, Cristo é um meio para a igreja fluir no sobrenatural. Glória a Deus. Amém. Então, a gente precisa fazer uma pergunta. A nossa adoração está fluindo no natural ou a nossa adoração vai fluir no sobrenatural?
E aí, então, os frutos virão de acordo. Glória a Deus. Bem, estamos chegando ao final aqui, né? Passou uma hora, cara, eu nem percebi, cara, só te ouvindo aí, muito benção, muito benção, muito benção. Estou muito feliz. Ó, nós estamos aqui basicamente encerrando. Esse aqui é o pastor Kinner, meu amigo de muitos anos, homem de Deus, casado com a Andréia, pai da Maressa. Fala aí o nome dos seus filhos. Bom, Maressa, como você disse, faltou a Rebeca, que é a mais velha, e o Caleb, que é o mais novo. E eu tenho o Edson, que é o filho do meu coração, né? Trouxe ele para cá, saiu da minha casa casado, e hoje é pai de 2 lindos filhos, o Bernardo e também a Manuela. E essa é a minha família. Fora os filhos espirituais, né? Fora a igreja, também, né? Eu tenho uma igreja, tem muitos irmãos aqui, tem o pastor Tiago aqui, que eu vi agora, o Tiago, meu filhão. O Tiago Teodoro é da Quadrangular, daí do Parque São Rafael, foi daí, baterista durante muito tempo. Hoje é pastor da Igreja Batista aqui no Valentim Gentil. Eu vi outros pastores aqui, obrigado pelo carinho. O pastor Kinner é pastor aí em Fernandópolis, é isso? Fernandópolis, na Igreja Batista 555 quilômetros de São Paulo. Pertinho, logo ali. 7 horas. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo. Eu vi que passaram aqui muitos amigos, muitos irmãos. Eu não consegui dar um oi para todos, mas eu estou dando um oi aqui no geral. Muito obrigado por você estar conosco. Espero que o que Deus ministrou aqui nesse tempo aqui, que nós ficamos juntos, essas 2 horinhas, possa ter causado aí um impacto na sua vida. E se causou um impacto na sua vida, por favor, não retenha isso. Uma vez, eu ouvi do próprio Kino, uma vez ele veio ministrar aqui na nossa igreja, ele disse que quando Deus ministra na vertical a sua vida, e você ministra na horizontal aquilo que você está recebendo. Então, que você possa estar ministrando tudo isso que você foi ministrado, que Deus falou, sei que Deus falou outros segredos aí do seu coração, que você possa ser um instrumento de Deus para ministrar outras vidas, outras pessoas que estão precisando nesse tempo. Amém. Eu vou orar e aqui nós encerramos esse momento. Deixa eu só agradecer aqui minha esposa, né? Minha esposa que está aqui acompanhando a gente. Tem bastante gente aí acompanhando daqui de Fernandópolis. Não dá para falar o nome de todos, mas eu preciso destacar a Stephanie, que é uma cantora maravilhosa, a Stephanie Gomes, e a minha cunhada, que está lá no Canadá, mas está aqui, né, dando a Miriam, a esposa do pastor Alexandre, e ela falou, você não vai falar de mim, né? Tá falado. Acabei de falar, Miriam. Oh, meu Deus. Eu tenho pessoas Deus aqui também fantásticas, está aqui comigo, o pastor Nelson está participando, os outros pastores da igreja também. Um abraço, Rony, pastor Nelson. Pastor Nelson, pastor Rony, pastor Michel, estava aí conosco também, louvo a Deus pela vida deles. Estava aí alguns do ministério, né, de louvor da nossa igreja. Tem aí a mais novinha aí, que é a Beatriz, que é minha netinha, e que Deus tem usado aí na igreja para ministrar a vida das pessoas com a sua voz. Aleluia. Eu tenho só mais 20 segundos e vou estar... Quer encerrar, pastor? Orando? Amém. Posso orar. Amém. Pai, eu te agradeço por cada um desses que estão aqui na live e por aqueles que ainda poderão ver posteriormente. Que o Senhor os levante, que o Senhor, em cada adorador,